Oi, pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre o feudalismo ou o modo de produção feudal. Eu vou falar aqui rapidinho as principais características desse modo de produção, para vocês poderem ler junto, ver essa aula e ler o material para fazer as atividades. Eh, Na semana passada, vocês viram sobre a Alta Idade Média, como que foi a formação dos reinos francos, o Meroveu, depois como que foi a dominação com a criação da dinastia carolíngia e o Carlos Magno, e hoje então nós vamos dedicar essa aula especificamente ao feudalismo e seu surgimento e o apogeu desse modo de produção. O feudalismo, ele surge, então, dentro do Reino Franco, dentro da organização do Reino Franco, durante o governo do Carlos Magno, você ainda tinha um governo centralizado, um governo não tão dissipado como tradicionalmente no feudalismo, mas durante o governo dele foi se intensificando o processo de doação de terras, que era os germânicos chamavam de benefício, que era a doação de terras, em troca do juramento de fidelidade, que era o comitatus. A partir do governo do Luís Piedoso, o filho do Carlos Magno, o poder foi se descentralizando, ele não conseguiu reunir tanto poder em torno da figura dele como o pai havia conseguido, e começou a se enfraquecer, e esses donos dessas terras, os senhores dessas terras, à medida em que o rei vai perdendo poder, quem vai tomando esse poder, quem vai recebendo esse poder são os senhores dessas terras doadas. Depois que o Luís Piedoso morreu e teve a guerra civil entre os três filhos dele, que acabou levando à divisão do Império Carolíngio em três, também ela levou a uma maior descentralização e deu lugar aí, em vez do Império Carolíngio, ao sistema feudal, que foi se expandindo até a Península Ibérica e o leste europeu. Para que surgisse o sistema feudal, são unidas características dos povos germânicos, da tradição germânica de governo e características romanas, da tradição romana de governo. Entre as tradições germânicas estão, como eu falei, o comitatus e o beneficium, que era essa tradição de um nobre, um chefe guerreiro que conquistava um território, ganhada uma guerra, ele doava parte dessas terras a outros nobres e esses nobres juravam fidelidade a ele. Esse é o benefício, é a doação de terras, e o comitatus é o juramento de fidelidade. Outra tradição germânica é a economia agrícola, a economia baseada na produção agrícola e não na produção comercial e artesanal, como era a economia romana, que era uma economia mais urbana, mais baseada no comércio, no artesanato, e os povos germânicos já tinham essa tradição mais de basear sua economia na produção agrícola. E de tradição romana, são três influências principais no feudalismo. As vilas, ville, em latim, quando você tem esse A e E junto, ele fala E não AE, então ville, que a partir, quando está chegando ali no fim do Império Romano e começam a ter muitas invasões dos outros povos, dos povos germânicos, os latifúndios romanos que já existiam, que até então eram escravistas, eles vão se transformando nessas vilas fortificadas, muradas e autossuficientes, porque não tem uma segurança, vai ficando meio que uma terra de ninguém, sem leis. Então, para evitar invasões dessas terras, esses nobres romanos começam a fortificar, a construir muros e a colocar soldados e a procurarem produzir tudo que eles precisam para não precisar sair dessa propriedade. Então, vão se tornando autossuficientes. Outra influência é o regime de colonato. Anteriormente, em Roma, os
as pessoas, haviam os escravizados, e eles estavam presos, eles eram propriedade dos donos, né? Então, os escravizados são propriedade, são comprados e vendidos. No regime de colonato, não, eles passam a ser aliados, associados à terra e não aos donos. Então, se um nobre, por exemplo, vende ou perde uma terra, as pessoas que trabalham nessa propriedade, elas passam para o próximo dono. Então, elas deixam de ser propriedade do nobre e elas passam a ser servas da terra. E aí, então, isso leva à transformação do sistema de trabalho escravista, que era a base do sistema romano, para um sistema servil, que é o caso do sistema feudal. E uma última influência é o cristianismo, que, de algumas formas, acabou legitimando a autoridade dos nobres, dos reis, dos senhores feudais sobre os camponeses, sobre os plebeus. E a contribuição do cristianismo, e principalmente da Igreja Católica, serviu como justificativa para a manutenção desse regime por inúmeros séculos, por vários séculos. Entre as características principais do feudalismo, a gente pode citar que é uma sociedade estamental, uma sociedade organizada em estamentos, classes, ordens, em que em que você não tem mobilidade social, as pessoas não conseguem mudar de uma classe para outra. Se você nasceu nobre, você vai morrer nobre. Se você nasceu plebeu, você vai morrer plebeu. As três classes eram o clero, os oradores, os oratores, que pode ser entendido como os oradores ou rezadores, que estavam divididos entre o alto clero, o papa, os bispos e os arcebispos, e o baixo clero, os párocos, os padres das aldeias e vilas. Para fazer parte do alto clero, geralmente você tinha que ter vindo de família nobre. Se você viesse de família plebeia, você só poderia estar no baixo clero. Os membros do clero se dedicavam às questões da religião, à oração, aos trabalhos nos mosteiros, ao estudo e à pesquisa, porque é muito importante a gente lembrar que durante a Idade Média, principalmente durante a Alta Idade Média, o conhecimento, a ciência, a pesquisa estava fechado nas mãos do clero nos mosteiros. Até mesmo os reis e os nobres tinham pouco acesso e pouco conhecimento da ciência, de tudo que era produzido de conhecimento ali. Isso ficou realmente restrito nas mãos do clero, principalmente do alto clero, que era alfabetizado e que estava ali, que tinha acesso a essas obras nos mosteiros. Depois do clero, dos oratores, a gente tem os belatores, a nobreza, os lutadores, os guerreiros, que eram os donos dos feudos, os proprietários dos feudos. O trabalho manual, ele era considerado um trabalho inferior, então os nobres não se dedicavam a esse trabalho, eles se dedicavam às atividades administrativas do feudo e a coisas militares, a guerra, ao treinamento para a guerra, os torneios, as justas, as festas, as caçadas, e eram servidos em tudo que precisavam pelos cortesãos plebeus. E depois a gente tem a grande massa de trabalhadores, os servos, os laboratores, que significa trabalhadores no latim, que eram representados tanto pelos camponeses, que eram chamados de servos de gleba. Gleba era o terreno que eles recebiam para cultivar, então esses estavam ali presos à terra, viviam em condições bastante precárias, trabalhavam nas terras e nas construções do senhor feudal, e os vilões, que são os habitantes das vilas, que tinham mais liberdade um pouco do que os camponeses e que trabalhavam geralmente com comércio ou artesanato e que se organizavam nas corporações de ofício, nas guildas, como é o caso dos padeiros, dos pedreiros, dos ferreiros, etc., sapateiros, alfaiates, enfim, produziam as coisas que eram comercializadas ali, mas muito pouco a gente tem que lembrar
porque durante a Idade Média, durante o feudalismo, dentro do feudalismo, uma das características era a autossuficiência do feudo. Então, muito pouco era comprado, comercializado, e o pouco que era, geralmente era feito em forma de escambo e não em troca monetária, que envolvia dinheiro, né? Dentro da política feudal, e a partir da tradição do comitatus e do benefício, surge o sistema de suzerania e vassalagem. O que é esse sistema? O nobre que doa a terra e que recebe o juramento de fidelidade é chamado de suzerano, e o nobre que recebe a terra e que jura a fidelidade é chamado de vassalo. Então, o vassalo, ele tem um juramento de fidelidade e de auxílio a esse suzerano, ele está abaixo dele. Por sua vez, esse vassalo vai ter os vassalos dele, os camponeses, as pessoas que estão abaixo dele. Outra coisa é a participação dos cavaleiros. Os cavaleiros eram também uma classe entre a nobreza. Até o século IX, qualquer nobre que tivesse um cavalo poderia ser chamado de cavaleiro, mas depois se estabeleceu um treinamento para os cavaleiros, eles começavam como pajem, auxiliando outros cavaleiros, igual a gente vê em filmes e séries medievais. Eles vão ajudar a prender a armadura, a cuidar dos cavalos, a fazer esse tipo de auxílio, né, sendo um auxiliar, a partir ali de uns 15 anos, e ficavam em treinamento até uns 21, quando eram jurados cavaleiros, passavam por uma cerimônia. Aí a Igreja Católica também tratou de ocupar esse espaço também, e aí se tornou tradição os cavaleiros passarem por uma vigília e jurarem os 10 mandamentos dos cavaleiros, que vocês vão ver no material que eu mandei, jurando proteger a igreja, tendo, enfim, um comportamento bastante religioso. Além deles serem juramentados, serem vassalos de um suzerano, o cavaleiro não necessariamente vai ter posse de terra, de feudo, mas ele é vassalo, ele jura fidelidade a um suzerano e também jura fidelidade à igreja e jura proteger a igreja. Quando a gente fala do modo de produção feudal, a gente está falando de um modo de produção centrado na posse da terra por um senhor feudal, no trabalho servil desses camponeses e desses vilões. O feudo, ele podia ser um feudo civil, de propriedade de um rei ou de um nobre, ou podia ser um feudo eclesiástico, pertencente a algum órgão da igreja, a uma ordem monástica, enfim, pertencente à Igreja Católica. E a economia do feudo, a economia feudal, ela é classificada como uma economia agrária de subsistência, porque cabe ao feudo produzir tudo que é necessário. O feudo, que representa o centro da vida econômica, agora não mais a cidade, como era na antiguidade, como era em Roma e na Grécia. O feudo, ele tinha que produzir, ser autossuficiente, e, como eu falei anteriormente, o que não fosse produzido, o que tivesse que ser adquirido fora do feudo, geralmente era feito em forma de troca e não como uma transação monetária. Só na Baixa Idade Média que começa a haver um renascimento da economia monetária e voltam a circular moedas e tal, e isso a gente vai ver posteriormente. E, por último, nós vamos falar da composição do feudo e das obrigações servis dos camponeses. O feudo, ele era composto de 3 áreas, ele era dividido, aliás, em 3 áreas. O manso comunal, a reserva comunal, que era a área de uso comum do feudo, a floresta, o bosque, as pastagens onde os animais, vacas, cabras, enfim, ficavam pastando. Todos podiam utilizar essas áreas, mas só o senhor feudal poderia caçar
no feudo. Os camponeses poderiam colher frutas, cogumelos, enfim, folhas, mas não poderiam caçar, apenas o senhor feudal poderia caçar. O manso servil, ou a reserva servil, é a parte que era destinada ao servo medieval, ao camponês, onde ele teria a casa, onde ele viveria, e um pedaço de terra onde ele poderia cultivar comida para ele, criar animais para a sua subsistência. Mas uma parte disso ele tem que entregar para o senhor feudal também, nós vamos ver nas obrigações. E o manso senhorial, a reserva senhorial, que era a maior parte e a melhor parte do feudo, as melhores terras estavam em propriedade do senhor feudal, tudo que fosse produzido ali era de propriedade do senhor feudal, apesar dos camponeses trabalharem nessa terra, e também todas as benfeitorias, o moinho, os fornos, porque as pessoas não tinham forno em casa, elas faziam seu próprio pão, mas elas não tinham forno, então elas precisavam levar no forno do senhor feudal para assar, o moinho onde se transforma o trigo ou outros cereais em farinha, o celeiro onde se guarda a produção dos anos anteriores, a capela, o castelo, tudo isso ficava ali no manso senhorial. E aí, entre as obrigações servis, as obrigações dos camponeses, tem a corvéia, que era uma jornada de trabalho de 3 dias, que todo camponês precisava fazer nas terras do senhor feudal. Ele poderia trabalhar no campo mesmo, cuidando, plantando, colhendo, cuidando de animais, ou em construções do castelo, estradas, fortificações, o que o senhor feudal determinasse. 3 dias da semana ele trabalhava nessas terras do manso senhorial. Depois, os outros dias da semana, ele iria trabalhar na terra dele. E aí entra a talha, que é uma parte do que é produzido ali na tenência, que é o pedaço de terra destinado a cada camponês, uma parte disso vai ser entregue ao senhor feudal como pagamento pelo uso da terra que ele recebeu. Tem também a banalidade, que era o imposto que eles pagavam para usar as benfeitorias do senhor feudal. Então, o moinho, o forno, precisa trocar a ferradura do cavalo, alguma coisa assim, lá vai ter que pagar a banalidade para poder usar essas estruturas que são do senhor feudal. A mão morta, que era um imposto que se pagava quando algum membro da família morresse, veja bem, o seu pai, seu irmão morreu, você tem que pagar o imposto para o senhor feudal porque ele perdeu um trabalhador. E o dízimo, que era 10%, também da toda a produção da tenência, que era pago para a igreja. Então, é um sistema bastante explorador do camponês e baseado na força de trabalho dos plebeus, com uma grande diferenciação entre os poderes da nobreza e do clero. Na semana que vem, nós vamos ver como que entra o apogeu, né? Como que o feudalismo deixa de estar ali no seu ponto alto e passa a entrar em decadência, e como que essa sociedade se muda nesse período de transição entre o feudalismo e o capitalismo, como que vai passar, e o mercantilismo, como que é esse modelo de transição. Na semana que vem a gente vê isso. Até mais. Tchau, tchau.